que a gente pode aprender com o primeiro teste de pré-temporada que a gente teve na Fórmula 1 em 2026? Oficialmente encerrados os primeiros testes de pré-temporada, 5 dias de treinos que aconteceram em Barcelona, dos quais, dos 5 dias, as equipes podiam escolher 3 dias para participar, por isso que você viu que tinha equipe que não estava correndo todos os dias por lá, e ainda assim tiveram algumas equipes que nem usaram os 3 dias, como a própria Aston Martin, que só usou 2 dos 3 dias, algumas equipes não conseguiram também usar todos os 3 dias que escolheram porque tiveram problemas nos seus carros, e a gente vai discutir um pouco mais ao longo desse vídeo, principalmente para a gente entender o que a gente pode extrair, olhando o que a gente viu agora nos treinos de pré-temporada, o que a gente pode extrair desse primeiro teste em Barcelona, e eu já vou adiantar aqui, vou usar sempre a mesma regra, como eu falo, né? Pensem nessa parada como um treino livre 1. A gente vai ter 3 treinos de pré-temporada, né? Vamos pensar como são os treinos livres. A gente tem o TL1, TL2 e TL3. Eu sempre reforço que o TL1 é o mais distante da corrida. Não se emocionem com as coisas que vocês veem no TL1. Vou dizer a mesma coisa aqui para os primeiros testes de pré-temporada. É muito novo. Muitas equipes não tinham levado nem peças de reposição. Tem muita atualização que vai chegar ainda pro próximo teste de pré-temporada. Isso sem falar das atualizações que vão chegar na corrida. Então, tem muitas coisas que a gente precisa entender e discutir baseado no que aconteceu antes de só olhar a tabela de tempos e falar, olha, o Lewis Hamilton fez o melhor tempo, a Ferrari vai ser campeã. Dito tudo isso, a gente vai analisar então as coisas que podemos tirar daí, como sempre, com a sua participação. E já que eu falei da senhora Ferrari, a gente começa aqui com o comentário do Enchant, que falou, a Ferrari tá promissora para ficar em terceiro lugar. Terceiro lugar, eu não sei se eu afirmaria, mas eu vou dizer que a Ferrari tá realmente muito promissora. Eu tô com a quantidade de voltas que cada equipe deu, a Ferrari foi a segunda equipe que mais deu voltas no total, com 440 voltas, só atrás das 500 voltas que foram dadas pela Mercedes. E falando em questão de motores, o motor Ferrari foi o segundo motor que mais deu voltas. Claro que é sempre importante ressaltar, você tinha 3 equipes Ferrari dando voltas na pista, você tinha 3 equipes Mercedes dando volta na pista, então obviamente elas teriam uma maior quantidade de voltas. É claro que a Mercedes poderia ser ainda maior se não fosse o fato da Williams não participar desses primeiros testes, mas a Ferrari também deu 990 voltas como motor, com o seu motor, ficando ali na frente então da Red Bull, da Audi e da Honda. A Red Bull também teve problemas com a batida do radiar, a gente já vai falar melhor disso, e não deu todas as voltas que gostaria também. Mais um ponto que é muito importante da gente pegar, da gente ressaltar de tudo isso que aconteceu nessa pré-temporada, é como o carro da Ferrari está confiável. E isso é um ponto, o carro da Ferrari não estava dando esses problemas que outras equipes estavam tendo, principalmente na questão de quebrar alguma coisa, ter algum problema, o motor parando de funcionar. Nenhuma das equipes que são fornecidas pela Ferrari tiveram qualquer problema de motor. A Haas chegou no seu segundo dia de participação dos testes a ter problemas, chegou a ter problemas também no seu primeiro, se eu não estiver enganado aqui agora. Eles tiveram problemas, mas nenhum deles foram relacionados ao motor. O problema que fez o carro do Oliver Behrman abandonar, e que causou uma bandeira vermelha inclusive, foi um problema do próprio carro, não foi um problema relacionado ao motor da Ferrari. A própria Haas veio a público dizer isso. E os pilotos estão sendo bem otimistas, com o Lewis Hamilton aqui numa matéria do The Race, vindo a público falando que eles estão 100% melhores do que eles estavam nos testes de pré-temporada da temporada passada. E isso é algo que tem que ser o mínimo para falar a verdade em relação à Ferrari. E eu não tô aqui querendo dizer da questão de, nossa, a Ferrari é a equipe que devia estar disputando títulos, isso tudo é verdade, mas eu digo porque a gente tá falando de uma equipe que em abril do ano passado desistiu de investir no carro da última temporada para focar no carro dessa. Desistiu da última temporada pra focar nesse carro. Se o carro fosse ruim, cara, era pra chegar lá e fechar a Maranello de uma vez, porque os caras desistiram de 2025, a gente já tem vídeo, já conversamos sobre tudo isso, pra poder focar na temporada de 2026. Se eles não acertassem a mão aqui, cara, realmente era pra... Esquece, não serviu mais pra Fórmula 1, fizemos história, valeu, gente, a gente fez história, maior campeão da história, mas não serve mais pra gente. Então, realmente, eles chegam muito bem nesse começo de pré-temporada, com os pilotos bem felizes, bem contentes, o carro se mostrando bem confiável, e, como o nosso enxante trouxe aqui, cara, tá promissora pra ficar em terceiro lugar? Pode tá, porque eu ainda acho muito difícil afirmar que a Ferrari vai disputar o título. A gente já vai falar um pouco, né, sobre a questão da própria Mercedes, que parece estar muito bem nesse primeiro teste de pré-temporada que a gente teve. Mas um fato é que as Ferraris fizeram sim um bom teste, tanto nos carros, na equipe Ferrari, quanto os motores que alimentam ali Cadillac e Haas não tiveram problemas graves ou algum problema assim que realmente chamasse atenção ao longo dos 5 dias de teste. Então a Ferrari vem muito forte, parece realmente estar encaixada e pode sonhar com o terceiro lugar. Pô, Fred, mas nossa, tá indo muito bem, tá querendo sonhar com o terceiro lugar? O que é isso? A gente tá falando de uma equipe que no ano passado
não conseguia ter uma consistência. Por exemplo, eu falei várias vezes em vídeos, né, de pós-corrida que o Leclerc parecia estar lutando contra a própria vida para manter esse carro no top 10. Esse ano, se você tiver um carro estável que consegue brigar por um P3 nos construtores de forma consistente, já é um salto e mostra uma evolução da Ferrari, sabe? Então, realmente, é um teste pré-temporada promissor. É realmente um teste pré-temporada promissor. Ainda tem outro ponto que é bem importante falar, que o objetivo deste teste de pré-temporada da Ferrari era testar a parte interna. O carro externo não é o que vai para a temporada ainda. O objetivo aqui era só testar o carro, testar o motor, testar só as questões de motor, questões de bateria, questões se todos os sistemas internos estão funcionando. Esse era o objetivo da Ferrari com os testes de Barcelona. Ainda vão colocar muitas das peças que vão ser utilizadas no carro de fato vão chegar só no Bahrein, só nos testes do Bahrein. Então, assim, é algo muito otimista se você é tifose esses testes de Barcelona por parte da Ferrari. Agora, uma outra equipe que eu queria trazer a conversa para vocês aqui, como trouxe o MT Reis, a McLaren está escondendo o jogo. A McLaren foi uma das equipes que menos deu voltas no total, dando só 284 voltas, o que faz eles ficarem atrás de Red Bull, Alpine, Haas, Ferrari e da Mercedes, dando só 24 voltas a mais que a Audi e muitas voltas a mais de 100 voltas que Cadillac, bem mais do que a Aston Martin, que só deu 65 voltas. E daí, obviamente, eles somam ali na questão do motor Mercedes, que deu mais de 1.100 voltas, deu 1.133 voltas ao todo, mas a McLaren, das equipes fornecidas pela Mercedes, foi a equipe que menos deu voltas ao longo deste teste. E muita gente perguntou pra mim, fez essas perguntas, estava falando, né? Muitos comentários falando que a McLaren acabou o fim do mundo pra McLaren. E eu vou trazer de novo aquele reforço de que, de novo, TL1, sabe? Encarem esses testes como TL1 no final de semana. Muitas coisas que a gente tá vendo não necessariamente vão ser como vai ser na temporada. As equipes podem estar testando muitas coisas que a gente não faz ideia e que estão acima do que só priorizar tempo, priorizar até mesmo o número de voltas, que é um bom indicativo de algumas coisas já, claro, mas podem ter outras coisas que as equipes estejam querendo mexer que não importasse muito a quantidade de tempo na pista. Como, por exemplo, vamos supor que a McLaren já tem desenvolvido ali o que eles querem pensar para a temporada de 2026, né? Suposição aqui. Mas eles queriam testar uma outra configuração porque sim, porque X. Então eles colocam essa configuração não oficial no carro para ver quanto aguenta. Pra ver se ele aguenta fazer um final de semana inteiro, sabe? Isso aqui é um negócio da minha cabeça que eu tô inventando agora. Existem muitos fatores que podem ser levados em conta durante um teste pré-temporada. Então, essas poucas voltas da McLaren não necessariamente significam algo negativo, mas a McLaren teve sim problemas ao longo desses testes. Tem uma análise muito bem feita do The Race, assinada pelo Gary Anderson. Eu quase falei que era o John Noble, mas se eu não me engano é pelo Gary Anderson, que é um ótimo analista de Fórmula 1, inclusive. E ele fala muito sobre esse carro da McLaren, que também não parece ainda ser um carro completo. É um carro que já tem algumas coisas das nuances de design que você pode perceber que realmente podem ser utilizadas ao longo da temporada, mas ainda não parece ser um carro completo comparado com o que outras equipes mostraram. Então, a McLaren ainda sim pode estar escondendo o jogo. Como eu disse aqui, o MT Reis da McLaren pode sim ainda estar escondendo algumas coisas. Pode ser que eles usaram esses testes agora em Barcelona para testar algumas coisas das quais a gente não tem noção, a gente não tem como saber porque a gente não tem as informações da McLaren, o teste nem foi televisionado pra gente ter alguma noção mais aprofundada do que estava acontecendo. Então, se você é torcedor da McLaren, não precisa ficar preocupado com esses problemas que eles tiveram, né? O carro foi do Piastri, se eu não me engano, no segundo dia que a McLaren estava com os carros na pista que deu problema. Então, não precisa ficar com preocupação, não precisa ficar com o pé atrás. Não é um sinal negativo, claro que também não é positivo, mas não é um sinal negativo por parte da McLaren. Ela ainda pode trazer muitas coisas e vai trazer muitas coisas para o resto dessa temporada. É uma equipe que desistiu de evoluir o carro de 2025 ali por volta do GP do Azerbaijão, quando já tinha praticamente o título garantido, e focou totalmente no carro desse ano. E visto como eles foram nesses últimos anos, eu tendo a acreditar que a McLaren vai sim trazer um bom carro. Pode ser que não seja tão bom quanto outros, mas ainda assim será um bom carro. O Sou Entusiasta Não Viciado, grande nome, disse: a Williams está criando novelinha. Eu tenho certeza que quando for chegar na corrida o carro vai ser forte, ou 2019 vai se repetir de novo. Já conversei também um pouco sobre essa questão. Eu não acredito nessa teoria de que 2019 vai se repetir. Eu acho que está sendo uma grande tempestade num copo d'água essa situação. O próprio James Vowles já veio a público falar sobre toda essa situação. E ele disse que a situação da Williams, o que está acontecendo com a Williams
Assim, ele não confirmou verbalmente, mas ele disse no comunicado oficial que ele fez, falando que a Williams passou todos os testes necessários. Obviamente, em relação ao crash test, que a Williams estava tendo dificuldade de passar, ele não fala publicamente isso, mas deixa entender que era exatamente a questão do crash test. Sobre o outro rumor que vem sendo colocado, né, da Williams estar a 20, 30 quilos acima do peso, essa é uma outra coisa que ele falou, e dessa vez ele falou diretamente sobre o assunto, dizendo que isso é burburinho da mídia, que a Williams não tá com todos esses problemas, que as pessoas estão falando demais, principalmente porque agora o carro ainda tá lá na fábrica, tá cheio de sensor, cheio de equipamento em cima, e tudo isso soma o peso. Quando eles chegarem no Bahrein, e a Williams vai participar do Bahrein, pode ser que o carro esteja acima do peso, como é normal em começos de temporada, principalmente de novos regulamentos, que o carro esteja um pouco acima do peso. Aí eles vão atrás de entender o que eles podem melhorar ou não. Mas essa questão, essa situação toda de, tá 20, 30 quilos a mais, é algo realmente que tá sendo muito um burburinho. E, assim, como eu sou entusiasta anunciado disso aqui, a Williams tá criando novelinha, não é o Williams que tá criando novelinha, é a mídia, são as pessoas que estão comentando. A Williams foi a público com o James Wallace pra falar que, galera, não tem nada disso, a gente passou no teste, obviamente isso era um problema, tamo falando aqui, passamos, mas essa questão do peso aí é burburinho da mídia. Então, o James Wallace vem, fala que uma das coisas é verdade, mesmo sem falar diretamente, e a outra ele fala diretamente que é mentira. Então, realmente, só foi um problema, uma pedra no caminho que não é positivo, obviamente, essa questão da Williams, mas que não é tão grande, não é uma tempestade como estão fazendo essa tempestade num copo d'água. A Williams ainda deve vir muito bem, principalmente pelo quanto eles investiram no carro de 2026, mas a gente tem que esperar o Bahrein para ter uma resposta mais completa. O Felipe DRS, ele disse que eu achei que a Cadillac chamou atenção nessa pré-temporada pelo potencial e pela expectativa em torno do projeto, mas ainda parece estar em fase de preparação e adaptação antes de realmente mostrar a força na Fórmula 1. E cara, é exatamente isso. A Cadillac veio para Barcelona com o objetivo de botar esse carro na pista e torcer para ele não desmoronar sozinho, torcer para ele não dar uma volta e as peças desabar sozinha dele, sabe? Era esse o objetivo da Cadillac aqui. E eles fizeram isso muito bem, dando 164 voltas ao todo durante os 3 dias que eles escolheram correr. Foram poucas voltas, mas de novo, o objetivo da Cadillac, especialmente agora em 2026, não é sonhar com disputar alguma coisa. A Cadillac tá vindo pra Fórmula 1, agora em 2026, claro que é longo prazo de disputar títulos, mas agora em 2026, o objetivo da Cadillac é que o carro complete as corridas. Se o carro chegar na Austrália, eu não lembro quantas voltas tem na Austrália, eu acho que são 56. Se eles chegarem na Austrália e derem 56 voltas sem morrer no meio do caminho, isso é um título, é título mundial pra Cadillac, tá? A Cadillac vai fazer feriado nos Estados Unidos se os carros completarem. E eu tô falando sério. É que eu acho que muita gente não tá colocando a dimensão da Fórmula 1 atual, do quão complexo, do quão caro no caso, é você desenvolver um carro pra Fórmula 1 hoje. E eles estão fazendo tudo do zero. Do zero. Não é que nem nos anos 90, não é que nem no começo dos anos 2000. Até que no começo dos anos 2000 já era mais difícil. Mas não é que nem nessa época que você podia ser rico. Se você fosse rico, você chegava e montava sua equipe ali, comprava um chassi de outra equipe, montava em cima daquilo e acabou. Não funciona mais assim hoje. Desenvolver um carro de Fórmula 1 é extremamente caro. Por que você acha que agora 80%, 90% das equipes são só montadoras? Sabe, você tem a Williams, que não é montadora, e você ainda pode falar meio termo da... Você pode falar meio termo da McLaren, e tem a Haas, obviamente, né? Mas a Haas também tem já experiência em outras categorias, não que a Cadillac não tenha. Então, assim, não é à toa que o resto é tudo montadora hoje, no grid, porque precisa de uma bala violenta pra você desenvolver um carro. E a Cadillac tá começando isso do zero. Então, cara, é um teste muito sucesso, mesmo eles fazendo poucas voltas, mesmo eles não chamando atenção de jeito nenhum, mesmo eles ficando no fundo na questão de tempo em todas as sessões. Porque o objetivo da Cadillac era chegar, fazer esse carro dar voltas e voltar para os boxes. E ele fez isso. Teve seus problemas, o pessoal da Cadillac falou que, claro, não estava o ideal, não era 100%, mas até esperado, pensando numa equipe nova. Cadillac tá dentro do esperado, dentro desses testes de pré-temporada. O Luiz Ferreira Couto, ele trouxe aqui o comentário de que essa era vai ser repartida entre Russell, Max e Norris. O RBR Ford tem muita margem para melhorar e acompanhar a maestria do motor Mercedes. E aqui ele já traz duas equipes de uma vez, que é a Mercedes e a Red Bull. Eu já vou aproveitar e comentar sobre as duas nessa situação. A Mercedes, que completou como equipe 500 voltas, né? E a Red Bull como equipe completou 303. Mas esse número da Red Bull, ele engana um pouco, porque querendo ou não, lá no segundo dia de testes da Red Bull, o Radiar enfiou o carro no muro e a Red Bull não sabia nem se ia conseguir
consertar o carro a tempo de fazer mais um dia de testes. E no final das contas, no quinto dia, eles conseguiram colocar o carro na pista com o Verstappen fazendo 118 voltas, só não fez mais voltas que o Gasly, que fez impressionantes 164 voltas. O Gasly fez 164 voltas no quinto dia. Vocês têm noção do que é 164 voltas? O GP da Espanha tem 66 voltas. Ele fez 2 vezes e meia o GP da Espanha. Em um dia. Ele correu 2 vezes e meia o GP da Espanha em um dia. O Gasly hoje tava afim de trabalhar. Mas a gente tá focando aqui agora por enquanto na Mercedes e Red Bull. E o Verstappen, né, aproveitou para fazer muita volta, meteu ali 100 e poucas voltas para tentar compensar isso. Agora, a Racing Bulls também fez muitas voltas, então a gente pode tirar um pouco mais sobre a questão do motor Red Bull Ford em relação a isso, porque a Racing Bulls fez 319 e a Red Bull fez 303 voltas, o que soma ali então os dois para 622 voltas que o Red Bull Powertrain Ford fez contra as 1.133 da Mercedes. Esses dois motores também se provaram bem confiáveis ao longo desse final de semana. A única coisa que parou as equipes que tinham esses motores, no caso da Mercedes, para as outras equipes foram problemas das próprias equipes, não do motor, e no caso da Red Bull foi uma panca que o Isaac Hadjar cometeu batendo no segundo dia de testes da Red Bull. São dois motores que realmente parecem vir muito confiável, e se essas duas equipes realmente conseguirem unir essa brecha no regulamento que as duas descobriram, de novo, com a Mercedes com a Mercedes fazendo essa brecha com uma efetividade maior do que a Red Bull, segundo os rumores, mas ainda assim a Red Bull, por ter feito isso, consegue uma boa vantagem. Então assim, se as duas equipes conseguirem unir a confiabilidade, e até agora eles mostraram que estão unindo a confiabilidade, com a questão desse motor ser realmente mais rápido que os outros, a gente pode ter mais uma temporada de Mercedes, Red Bull e talvez alguma outra equipe Mercedes que tenha acertado a mão ali no carro para disputar esse título mundial. Claro que daí você tem outras questões, né? A questão do carro tá muito bem também, que a Ferrari parece estar indo muito bem, o motor parece estar bem confiável, o carro parece que vai ir muito bem, eles estão indo muito bem sem estar com o carro correto, então imagina quando tiver com o carro correto. Mas agora, a Mercedes, com o George Russell e o Antonelli, deu um absurdo de voltas, 500 voltas, não tiveram problema nenhum de motor, o carro estava muito bom, os dois pilotos elogiaram muito o carro, o George Russell inclusive falou que está bem surpreso positivamente com toda a situação, comentou um pouco sobre os seus rivais, falou sobre como também não esperava, né, isso é assim, ele falou meio abertamente, mas ele meio que direcionou isso para Red Bull, que ele não esperava que equipes que estivessem fazendo motor pela primeira vez conseguissem fazer um motor tão bom, e a Audi, a gente já fala dela, né, mas não tá no ideal, então, obviamente, ele tá falando da Red Bull, que conseguiu fazer um motor que parece bem confiável, que não parece ter tantos problemas e que tá conseguindo entregar uma boa performance para os seus pilotos fazerem o treino. Se for essa situação, a gente pode realmente ter uma situação de Max Verstappen e George Russell, que honestamente seria um baita de um campeonato. Eu não acho que, num cenário em que os dois disputem título, que a Mercedes e a Red Bull tenham capacidade de disputar título, o Antonelli consiga se enfiar no meio, muito pela inexperiência, ele pode vencer uma corrida ou outra, mas Russell e Verstappen com certeza dominariam esse campeonato. Assim, o Russell tendo o melhor carro ali, o Verstappen pode estar com o carro um pouquinho atrás, mas ele compensa da inabilidade, e a gente vai ter um campeonato insano de Russell e Verstappen disputando esse título em 2026, caso isso seja verdade. Mas até agora, assim, é que a da Red Bull, de fato, fica um pouco difícil de tirar e afirmar algo pela dificuldade que eles tiveram, né, com a batida do Hadjar. Eles provavelmente teriam feito mais voltas, estariam ali próximo das 440 da Ferrari, mas ainda assim, com o que a gente viu dos treinos da Racing Bulls, que foi muito bom, e com as voltas que a gente conseguiu ver ainda mais nesse último dia do Max Verstappen, a Red Bull parece estar muito bem também, parece estar vindo muito bem para esse novo regulamento. O Laurent Leclerc tentou daquela mascaradinha, né, tipo, não, ó, primeiro ano, não vamos esperar que a gente vai construir um carro bom de cara, assim, um motor bom de cara, assim, sabe? Tá querendo tirar as expectativas, querendo tirar a pressão das costas, né? A gente sabe como que é isso aí, né, o Mekier. Mas ele parece ser um bom chefe de equipe, sabe o que tá fazendo, e pode ser que a Red Bull consiga chegar no patamar da Mercedes, que, assim, disparado, parece ser o melhor carro nesse primeiro dia. Claro que, de novo, TL1. Assim, outras equipes têm coisas pra trazer, como a própria Ferrari que tá escondendo metade do carro ainda, a McLaren, que parece que não trouxe o carro inteiro também. Tem muita coisa que a gente ainda pode ver nos próximos testes. Mas, olhando aqui até agora, a Mercedes parece ser sim o melhor carro que a gente tem andando na pista em 2026. Por último, mas não menos importante, a gente tem o comentário do James falando
pessoal tratando os problemas da Audi como se fosse o fim do mundo, quando na verdade é o normal para uma equipe novata, principalmente com motor próprio. E cara, exatamente, eu acho que os problemas que a Audi teve, e ela teve de fato problemas, no primeiro dia e no segundo dia os maiores problemas, né, os que mais gritaram em relação à Audi, por alguns problemas, né, problema no motor, problema de vazamento hidráulico, são coisas que não são ideal, não tô falando que é algo tipo, pô, não, tá tudo certo, não tem problema nenhum aqui. Claramente tem problemas ali, mas não é algo que não estivesse dentro, vamos dizer, da curva ali, da curva de aprendizagem, sabe, da Audi. Faz parte, você vai cometer esses erros. Diferente da Cadillac, eles estão pegando as bases já de uma equipe que era a Sauber, então eles não fizeram tudo isso do zero, mas assim, se tiver outro ponto, né, que também é diferente ao da Cadillac, é o que a Cadillac tá usando um motor de outra equipe, tá usando o motor da Ferrari para não ter que se preocupar com isso logo de cara. Enquanto isso, a Audi está produzindo o próprio motor. Eles pegaram as bases da Sauber, mas estão investindo do zero no próprio motor. Então vão ter problemas, ainda mais no primeiro teste. E se é um lugar para ter problema é aqui. É aqui que eles estão testando, é aqui que eles estão botando na pista e é aqui que os erros têm que acontecer para eles analisarem e entenderem onde estão errando. Cara, esses motores novos são extremamente complexos de fazer. Então é normal que uma equipe que esteja produzindo os seus próprios motores pela primeira vez vai ter problemas em relação a isso. Quando a gente vê a Cadillac lançar os próprios motores, vai ter problema. Quando a Toyota entrar na Fórmula 1 e vai acontecer, a gente vai ver também ter problema, porque é normal, quando você começa a produzir motor, ainda mais um motor tão complexo quanto esse, você ter problemas. Então, eu não acho que é negativo. Assim, eu acho que vai contra a previsão que eu tinha tido, né, de que a Audi poderia ser essa equipe que surpreende um pouco, que pode surpreender. Talvez a Audi realmente seja uma equipe meio de pelotão mesmo, sabe? Que briga ali pelos seus P6, P7, P8 da vida. Não acho que vai ser uma equipe que talvez brigue mais alto que isso. Ainda é muito cedo pra afirmar, claro. Mas esses primeiros testes acho que são meio que um tapa na cara pra colocar na realidade, sabe? A Audi é uma equipe que tá produzindo motor pela primeira vez. A temporada de 2026 é, querendo ou não, uma temporada de aprendizagem nesse sentido. E esse tem que ser o foco. Focar em aprender, desenvolver e como eles podem melhorar a equipe para que, de fato, nos próximos anos, e como eles mesmos sempre falam, até 2030 eles estejam disputando o título. Antes disso, são temporadas de aprendizagem, temporadas de vão botar esse carro na pista e ir melhorando com o tempo. A gente tem uma dupla sólida, que é Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto. Eles acabaram de assinar o Fred Slater para a base deles, que é um moleque muito promissor, tá? O Fred Slater é um nome, para quem não acompanha as categorias de base, é um nome muito bem cotado para chegar na Fórmula 1, quase meu xará aí, então tem minha simpatia, mas ele já foi assinado pela academia da Audi para eventualmente no futuro, quando ele chegar a poder correr na Fórmula 1, ele entraria no lugar do Hülkenberg, né? Ele vai correr a Fórmula 3 nessa temporada agora, então seria só para daqui 2 anos, né? Daí, obviamente, já seria um ano que o Hülkenberg poderia aposentar, o carro da Audi já estaria melhor. Daí faria sentido, eles teriam um piloto experiente, que seria o Bortoleto, e um piloto novato, que é o Fred Slater aí, para tentar almejar disputar algo maior. Então, assim, o projeto da Audi claramente é um projeto a longo prazo. É claramente um projeto a longo prazo com todas as decisões que eles vêm tomando. Eles sempre reforçam, cara, é 2030. A gente não tá falando que vai disputar esse ano. Vocês estão criando essa expectativa. O Bortoleto, eles já querem lá, supostamente, assinar até 2030 também. Piloto jovem, que pode ajudar a liderar a equipe no futuro. E eles já assinaram também um piloto pro futuro, que é o Fred Slater. Então, assim, a Audi tá claramente se desenhando para um projeto pensando daqui a alguns anos. Não é 2026. Se vier alguma coisa em 2026, bom, ótimo. Antes do planejado. Mas agora, em 2026, o planejamento é andar com calma. E o carro da Audi eu não acho que vai ser horrível. Esses problemas fazem parte da curva de aprendizagem. Nada fora do comum aqui. Mas, assim, claramente não é algo positivo esses problemas. Ainda assim, se eles pegarem esses erros e conseguirem consertar, como parece que fizeram, esse terceiro dia foi melhor do que foram os últimos para a Audi. Então, a gente ainda assim tem um caminho claro para frente para ficar otimista em relação à Audi no futuro da Fórmula 1. Bom, outros tópicos pra gente falar aqui rapidinho, passando por cima para não deixar de falar, né? Aston Martin só andou em 2 dias e no dia de ontem, na quinta-feira, andou só 4 voltas, então nem contou, pra falar a verdade, só foi importante para botar o carro na pista. Hoje fizeram algumas voltas a mais com o Fernando Alonso, mas ainda assim eu acho que o objetivo da Aston Martin nesse teste era muito mais de eles atrasaram, tiveram alguns problemas no carro, vamos botar esse carro na pista e ver que funciona. Funcionou, perfeito. Dá umas voltas aí pra gente coletar uns dados e tá ótimo. Acho que esse foi a grande vitória da Aston Martin aqui, não dá pra tirar muita coisa, nem do carro e nem do motor, pra falar a verdade, seja lá o que eles fizeram, né? O primeiro dia deles que foi ontem não deu pra ver nada e hoje também foi só algumas voltas. Outras equipes pra comentar, faltou ali no caso a Alpine e a Haas. A Alpine deu 349 voltas,
e a Haas deu 386. A Haas foi muito sólida, foi muito consistente, teve seus problemas, mas aí foi por parte da equipe e não por parte da Ferrari, então muito provavelmente a gente tá falando de questão da Haas ser meio de pelotão. A Haas é uma equipe meio de pelotão, que ela existe pra isso, né? Quando a Toyota comprar, e vai. Quando a Toyota comprar, aí eu almejo alguma coisa. Mas enquanto a Haas existe, ela tá almejando estar meio de pelotão. Não vou extrair muito mais aqui. A Alpine também foi uma equipe muito sólida. O carro não deu tantos problemas. Teve problemas no primeiro dia, na verdade, em que o carro do Franco, enquanto ele estava no meio das voltas dele, desligou sozinho. Mas até aí foi culpa do carro, mais do que do motor Mercedes. Fora isso, a Alpine conseguiu dar muitas voltas também, conseguiu ir muito bem nesses testes e parece ali tá melhor do que estava na última temporada. Consegui ser uma equipe mais meio de pelotão dessa vez do que uma equipe que afundava no fundo do grid em 2026. Mas aí tá o que a gente pôde tirar dos treinos de pré-temporada agora em 2026 em Barcelona. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião, o que você achou do vídeo, se você gostou, não gostou, concorda, discorda, o que você tem a dizer, eu sempre quero saber. Não esquece de deixar sua opinião aí nos comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Antes de despedir, eu só quero dar um aviso pra vocês. Nesse domingo agora eu vou viajar para Brasília por conta do jogo da Supercopa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Eu vou lá assistir a partida ao vivo. E quando eu voltar, a gente vai começar a pegar mais o ritmo, voltar a botar a engrenagem para funcionar aqui no clube. E a gente vai voltar a ter pelo menos 4 vídeos por semana. Então assim, voltar, né? A temporada agora tá andando de fato. A gente vai voltar ali com vários vídeos de análise, com vários vídeos de simulação também, que vocês gostam bastante. Vários vídeos de todos os tipos, cores e tamanhos, pra gente voltar com tudo agora em 2026. No mais, eu quero só deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.